Olá, bem-vindo ao seu encontro semanal com tudo o que se faz e se pensa aqui no Senado. No Alô Senado de hoje a gente vai falar sobre a atualização do Código Penal, o combate à corrupção, a duração do mandato dos senadores, os caminhos para desenvolver setores autossuficientes da economia. E você vai conhecer os assuntos que mais deram o que falar no Congresso e nas ruas no mês de outubro. Hoje é dia do tema da vez. Nas últimas semanas, o Senado foi palco de discussões intensas e tensas sobre questões como o novo Código Florestal e a PEC 29, a proposta de emenda à Constituição que estabelece percentuais mínimos para os gastos do governo com a saúde. Mas o tema que não quis calar nem em outubro, nem nos meses anteriores, foi a corrupção. A mobilização contra a corrupção nasceu nas redes sociais e ganhou as ruas. As manifestações defendem, entre outras ações, a aplicação imediata da Lei da Ficha Limpa, o fim do voto secreto no Congresso Nacional e a votação do projeto de lei que transforma a corrupção em crime hediondo. Essas duas últimas reivindicações foram objetos de enquetes realizadas pelo Data Senado. A inclusão da corrupção na Lei de Crimes Hediondos recebeu 426 mil votos em 15 dias, 99,4% deles a favor. Em outra enquete, realizada em outubro, sobre o fim do voto secreto, a aprovação foi de 96%. O combate à corrupção é tema de muitas mensagens recebidas aqui pelo Alô Senado, enviadas de todo o Brasil. São perguntas como essa, que vem do interior de Pernambuco. Eu gostaria de perguntar o que eles estão fazendo para combater a corrupção que há aqui no interior do estado de Pernambuco, principalmente na região aqui do Agreste Meridional. Bem, Holanda, na verdade nós temos lutado primeiro para aprimorar a legislação que existe no Brasil, no sentido que ela se torne mais dura, mais rigorosa em relação aos atos de corrupção que venham a ser realizados no serviço público. Segundo, também um trabalho de fiscalização, de recebimento de denúncias. Você própria pode contribuir com a apresentação de denúncias que nós aqui podemos fazer e pedir a apuração dos órgãos de fiscalização e controle, sejam do governo federal, sejam do controle externo, como o Tribunal de Contas da União. Tudo que disser respeito a recursos públicos federais, nós temos aí toda uma abertura para trabalhar no sentido de combater a corrupção. O aprimoramento das leis que o senador Humberto Costa cita busca combater a impunidade com rigor e eficiência. E essa é justamente a preocupação do Targino Merlo, que fez contato com a gente lá de Roseira, em São Paulo. De acordo com o Targino, o Poder Judiciário brasileiro precisa entender que tempo é dinheiro e pergunta se será necessário um projeto de lei para que o Judiciário se torne mais eficiente. Targino, quem responde a sua mensagem é o senador Sérgio Souza. Olá, Targino. A sua pergunta é muito prudente e vem num bom momento, né? O Senado Federal ele tem debatido essas questões no dia a dia. Recentemente foi instalada uma comissão aqui no Senado Federal para fazermos a reforma do Código Penal. E essa reforma ela é necessária e talvez já venha tarde, como colocado nas suas questões, que tempo é dinheiro, mas ela vem ainda a tempo de que nós possamos dar maior celeridade no processo, na medida em que possamos haver uma maior punibilidade. A comissão citada pelo senador Sérgio Souza foi instalada no dia 18 de outubro. Ela é composta por 16 juristas que têm pela frente a tarefa de atualizar o Código Penal brasileiro. A gente vai ver agora mais detalhes sobre essa comissão na matéria do repórter Tiago Tibúrcio. Os 16 juristas têm a missão de entregar até abril de 2012 uma proposta de reforma do Código Penal, que será posteriormente avaliada pelos senadores. Criado em 1940, o Código define penas para crimes que atinjam a segurança e a ordem social. Nós temos que examinar toda a problemática da diversidade de um país com dimensões continentais, com peculiaridades históricas e sociais da população e, ao mesmo tempo, com as exigências de sanções e de crimes que digam respeito à humanidade, à sociedade, crimes contra o Estado e praticados pelo próprio Estado. Ao instalar a comissão, o presidente do Senado lembrou que a Casa já reformou outros códigos, como os de processo penal e civil.
Para Sarney, o novo código deve oferecer mais segurança para a sociedade. Estarrecido, vejo nas estatísticas últimas disponíveis, que são de 2008, que o Brasil, com 3% da população mundial, tem 12% de homicídios no mundo. Autor do pedido para criar a comissão, o senador Pedro Tax listou os pontos polêmicos que deverão ser enfrentados na reforma do Código. Da questão da tipificação do terrorismo, a questão da corrupção. Se a corrupção, esta pena que aí existe de 2 anos, é uma pena constitucional, eu penso que seja inconstitucional. Uma pena para a corrupção de 2 anos, uma pena mínima, é muito pouco diante do prejuízo que traz a corrupção. Isto vai ser debatido nesta comissão especial.